A história muito injusta, dolorosa e comovente de uma grande banda. Sem dúvida você conhece a sua grande canção, Banda Badfinger. Eles criaram um super clássico que gerou milhões de dólares em lucro. No entanto, foram outros que se beneficiaram do seu talento. Sempre houve injustiça na indústria da música, mas o que aconteceu com essa banda foi demais. Fique até o final e descubra de onde veio o nome do grupo, como nasceu o seu maior sucesso, o que os levou a acabar com suas vidas e muito mais detalhes. Esta é a memória da banda Badfinger e a sua grande música Without You, que significa Sem Você em português. Sempre que um jornalista pergunta a Paul McCartney sua opinião sobre a banda Badfinger, seu eterno sorriso se desvanece e ele exclama pensativo: "Oh, a Badfinger. Sua história é uma tragédia de Shakespeare. Isso ocorre porque nunca um grupo tão bom teve tanto azar." Essa banda nasceu no país de Gales, lá no Reino Unido, em 1965. O seu início foi um pouco instável, mudando de nome várias vezes e fazendo algumas alterações nos seus membros. Até que no final dos anos 60, com o nome de The Ivers, e com a sua formação constituída por Peter Ham, Joey Molland, Mike Gibbs e Tom Evans, começaram a chamar a atenção pelas suas boas letras e um som bem limpo. Seguiam um som um pouco como o dos Beatles, mas talvez com mais força. E de fato foi justamente Paul McCartney que, percebendo o grande potencial da banda, decidiu dar-lhes uma mãozinha e os contratou para sua gravadora, a Apple Records. Essa banda não foi só a primeira a ser contratada pela recém-inaugurada gravadora dos Beatles, como a admiração por eles era tão grande que mudaram o nome para Badfinger, inspirado no título original de uma das músicas mais famosas dos cantores de Liverpool, a lendária With a Little Help from My Friends, que inicialmente ia se chamar Badfinger Book. Paul acreditava tanto neles que até disse a eles que deu uma música que compôs chamada Come and Get Me, que em 1969 resultou em seu primeiro grande sucesso e que parecia anunciar um futuro glorioso para a banda. A canção alcançou a 7ª posição nos Estados Unidos e a 4ª posição no Reino Unido. Além disso, foi a música tema de abertura do filme The Magic Christian, um Beatle no Paraíso, estrelado por Peter Sellers e Ringo Starr. Os membros de Badfinger, que eram músicos virtuosos, acompanharam George Harrison no lendário concerto para Bangladesh no Madison Square Garden e colaboraram também com John Lennon em seu famoso álbum Imagine. Mas bem na época em que eles estavam começando a crescer e os primeiros grandes lucros estavam chegando, eles cometeram o pior erro de suas carreiras. Contrataram um novo representante chamado Stan Polley e pagariam muito caro por esse erro. Eles não sabiam que Stan tinha muitos processos por fraude e que ele soube esconder isso habilmente. Além do mais, tem algo que é inacreditável e doloroso. Stan Polley desprezava a música e só entrou no mercado fonográfico como forma de ganhar dinheiro. Alguns anos depois, descobriu-se que ele tinha ligações com um crime organizado. A primeira coisa que Polley fez foi deixar a gravadora Apple Records e assinar um novo contrato com a Warner. Mas o que os membros do grupo não sabiam era que o contrato foi elaborado de forma que quase todos os lucros fossem para Stan, que era quem administrava as contas, considerando que eles, ansiosos para fazer boa música, não prestaram muita atenção nas letras pequenas do contrato. Em novembro de 1970, a Badfinger lançou o álbum No Days, que se destacou pela alta qualidade, e uma das canções incluídas, intitulada Without You, se tornaria a canção mais lembrada de sua carreira e uma das canções mais famosas dos anos 70. A música nasceu assim. Peter Ham havia escrito uma música chamada If Is Love, mas sentiu que faltava um refrão forte. Pouco tempo depois, seu amigo Tom Evans foi abandonado por sua namorada Marianne, que partiu para a Alemanha. Aflito por sua ausência, Tom escreveu uma música chamada I Can't Live. O refrão dela incluía uma frase que, traduzida para o português, dizia: "Não posso viver, se vou viver sem você, não posso viver." Quando Peter a ouviu, soube que havia encontrado o refrão que procurava, e assim fundiram as duas letras para criar o grande clássico da banda.
Em dezembro de 1970, essa música foi ouvida em uma festa pelo cantor americano Harry Nilsson, que inicialmente acreditou que fossem os Beatles, mas gostou tanto da música que decidiu gravá-la ele mesmo. Nilsson viajou para o Reino Unido e conheceu os membros da banda Badfinger enquanto eles estavam no castelo Clearview em South Wales, no sul de Gales, gravando com George Harrison para o seu novo álbum. Ali mesmo, Harry Nilsson cantou a sua versão da música Without You. Todos ficaram muito impressionados com o poder de sua interpretação. Essa versão foi lançada no mercado em outubro de 1971, obtendo enorme sucesso, alcançando rapidamente o primeiro lugar da parada da Billboard e lá permanecendo por 4 semanas. A música também alcançou o primeiro lugar na Inglaterra, Canadá, Austrália e Irlanda. Fez tanto sucesso que até hoje muitos acreditam que ele foi o artista original. A versão de Nilsson era um pouco mais rápida e forte em seu refrão. E o próprio Paul McCartney disse a certa altura que essa era provavelmente a melhor música de todos os tempos. As quantidades de vendas ao redor do mundo foram incríveis. E esse enorme sucesso já deveria ter sido suficiente para tornar os membros do Badfinger, seus criadores originais, milionários. Mas não foi o caso, pois todos os lucros dos direitos autorais foram para as contas de seu agente, Stan Polley. Só para se ter uma ideia do nível de fraude que Polley fez no balanço financeiro, apresentado em 31 de outubro de 1971 perante o fiasco. A receita da banda no ano passado foi detalhada a seguir. Salários e adiantamentos para Joe Molland, $8.339. Para Mike Gibbs, $6.861. Para Tom Evans, $6.211. E para Peter Ham, $5.959. A renda dos 4 membros totalizou pouco mais de $27.000. Mas no final da demonstração financeira estava o salário de Polley, que era nem mais nem menos do que $75.744, sob o conceito de comissão de administração. O que as declarações mostravam era uma grande injustiça, mas a realidade era ainda pior. Polley não declarava todos os rendimentos reais e deixava grandes quantias para si próprio. Pouco tempo depois, os integrantes do grupo perceberam que Polley não só havia roubado quase tudo o que eles haviam ganhado no passado, como também havia arrecadado grandes quantias adiantadas da gravadora e que havia dezenas de processos por fraude em andamento contra ele. O empresário canalha desapareceu com todo o dinheiro da banda e logo em seguida a Warner entrou com uma ação contra o grupo e o seu empresário por quebra de contrato e fraude. Além de Without You, a Badfinger teve outras ótimas músicas, como No Matter Way, Day After Day e Baby Blue. No entanto, apesar de terem vendido muitos discos, a situação financeira da banda era precária por conta do processo da Warner. Até suas casas estavam em perigo, e eles não tinham dinheiro nem para pagar um bom advogado. Eles tiveram que bater em algumas portas, mas ninguém os ajudaram. Peter Ham, vocalista do grupo, e que esperava o nascimento do seu primeiro filho, caiu em profunda depressão, e algumas testemunhas o viram olhando para o nada, apagando cigarros nos braços. Tudo isso era demais para ele. Ele não suportou a pressão e optou por tirar a própria vida. Ele se enforcou na garagem de sua casa em 25 de abril de 1975. Tinha apenas 27 anos. Mais um membro do famigerado Clube 27. O cantor deixou um pequeno bilhete dizendo: "Eu te amo, Anne. E também amo nossa futura filha Blair. Mas eles não me permitiram amar e confiar nas pessoas. Assim é melhor, Pete. E mais, Stan Polley é um bastardo sem alma. Vou levá-lo comigo para tornar essa tragédia ainda mais amarga." Pouco tempo depois, a família de Peter Ham descobriu que Stan Polley havia feito um seguro de vida em nome de Pete, onde ele era o único beneficiário. Então Polley não só o roubou enquanto estava vivo, mas também depois de sua morte. Polley adivinharia que Peter Ham não aceitaria a pressão e tiraria a própria vida, porque ele só comprou um seguro de vida para Pete e não para todos os outros membros. Ou foi apenas uma triste coincidência?
Deixe-nos a sua opinião em um comentário e diga-nos também de onde você está nos assistindo. Outro golpe terrível e inesperado para a banda veio quando Tom Evans, que teve que começar a dirigir um táxi em meio período para conseguir algum dinheiro extra, recebeu uma ligação informando que um promotor em Milwaukee estava processando-o em $5 milhões. Isso por conta de uma quebra de contrato que ele não tinha ideia, mas tinha a ver com as armadilhas de Poley. Isso foi demais para Evans, que estava falido e decidiu seguir o mesmo caminho do amigo Peter Ham, enforcando-se em seu jardim no dia 19 de novembro de 1983. Na época ele tinha 36 anos. Sua esposa afirmou que alguns dias antes, o músico havia dito: "Eu quero estar onde Peter está. É um lugar melhor do que aqui." Por sua vez, Stan Poley viveu as décadas de 80 e 90 encurralado por processos e todo tipo de irregularidades em seus negócios. Ele chegou a ser acusado perante um tribunal dos Estados Unidos de ser o contato entre um grupo criminoso e um juiz investigado por corrupção. No entanto, ele era muito habilidoso no que fazia, ou talvez tivesse muita sorte, mas o fato é que ele sempre conseguiu evitar a prisão e morreu pacificamente em seu rancho na Califórnia em 2009, aos 86 anos. Neste caso, não houve justiça. Após o fim da banda Badfinger, os membros sobreviventes dedicaram-se a cantar com outras bandas e gravaram alguns álbuns solo, mas nunca alcançaram um reconhecimento significativo. Mike Gibbs morreu em 2005, aos 56 anos, quando um aneurisma ocorreu em seu cérebro. Por outro lado, o Joey Molland, o único membro sobrevivente da sua formação clássica, tem hoje 75 anos e continua a tocar e até ocasionalmente toca as músicas da banda Badfinger. A música Without You sobreviveu ao tempo e foi tocada por inúmeros cantores. Entre eles destacam-se Mariah Carey, Shirley Bassey, Air Supply e Donny Osmond. Uma curiosidade que poucos sabem é que o famoso Harry Nilsson também gravou uma versão em espanhol de altíssima qualidade intitulada Si No Estás Tú. O grupo mexicano Pandora também lançou uma boa versão da música, mas intitulada Desde o Dia que Você Partiu. A longevidade da música de Badfinger é tão poderosa que ainda em 2013, o criador da bem-sucedida série televisiva Breaking Bad, Vince Gilligan, decidiu encerrar a última cena de toda a série, aquela que milhões de seguidores ao redor do mundo estavam esperando, com uma música da banda dos galeses, a sensacional Baby Blue do Badfinger. A história da banda Badfinger certamente deixa um aperto nos nossos corações. A perda de vidas tão valiosas e criativas, enquanto o lixo de um homem que causou sua tragédia viveu impunemente até uma idade muito avançada, por sinal. Essa é, sem dúvida, uma das piores tragédias da história da música. Pelo menos temos uma reflexão sobre suas vidas e a importância de não sermos muito confiantes em nossos assuntos sempre que ouvimos a sua ótima música Without You. Deixemos um pensamento para aqueles jovens que não viveram para ver o enorme peso do seu grande legado. Bem, amigos, e esta foi a lembrança da banda Badfinger. Lembre-se que aqui no canal temos mais vídeos que você pode gostar e talvez o seu artista favorito apareça por aqui. Até breve com um outro vídeo do canal.